Boa noite, deputado. Eu queria saber se, na época que você ficou à frente da Secretaria de Cultura, se existia um olhar da Secretaria de Cultura para as livrarias de rua do Rio de Janeiro, porque há um consenso, assim, uma coisa de quem trabalha com cultura e com literatura, de que as livrarias de rua do Rio elas são um espaço de troca, né? E que já vem desde o do século XIX, a Rua do Ouvidor, né? Tinha lá a José Olímpio e tal. E hoje a gente vê um movimento assim que não está totalmente ruim, porque tem algumas coisas, tipo a Blux ampliou a rede, a Livraria da Travessa também acabou sendo um case de sucesso, mas a gente vê algumas livrarias fechando. Por exemplo, eu lembro de um espaço que era o Alfarabi, que ficava ali na Rua do Rosário, que era um espaço maravilhoso, e fechou por conta de problema de aluguel. Aliás, aquela região sofre muito com isso, né? Eu queria saber se a Secretaria de Cultura tinha um olhar para isso, se ficou alguma pendência nesse sentido, enfim, é isso. Olha, André, a nossa atuação, quando eu dizia a respeito a algum segmento mais comercial, ela era sempre muito dificultada. Não apenas porque muitas vezes não cabia a nós uma ação mais direta, por exemplo, os livros, o comércio não está sujeito ao ISS, embora os estabelecimentos estejam sujeitos ao IPTU, nunca era o maior problema, né? A gente vivia ali uma situação, muitas vezes, de especulação imobiliária e falta realmente de volume de comércio. Então, a nossa atuação não era muito natural, não era fácil a gente pensar uma política pública voltada especificamente para esse segmento que, como você falou, tem uma importância histórica para o Rio de Janeiro enorme. Nós temos grandes livrarias de rua que fazem parte da nossa história e que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, nós tínhamos dificuldades. Eu lembro, por exemplo, quando se fechou a Livraria da 20, eu liguei para os donos, né, para a dona, acho que era filha do dono, eu não lembro ao certo. Sim. Mas eu falei lá com a proprietária, inclusive porque eu soube da notícia pelo Anselmo Góes. E, na verdade, foram 3 momentos que eu lembro assim, em que a gente teve esse embate por fechamento de equipamentos culturais, né? Então, a Livraria da 20 foi esse, e ela me falou: Marcelo, olha, eu pensei, o que você imagina que a gente possa fazer? Ela: não tem o que fazer, eu vou ter que fechar por conta das obras do VLT me atrapalharam, as vendas já baixam há tantos anos, a redução é de tanto, eu não tenho condições de manter mais, não tenho condição de pagar aluguel. Então, a gente ficava com uma margem de manobra como prefeitura muito curta, né? Muito estreita. Depois teve o fechamento de um laboratório de cinema também, que era o único na América Latina que trabalhava determinada película, que ficava em Vila Isabel, foi fechado também quando eu era secretário de Cultura. Liguei para os caras, falaram: não tem como mais, porque são muito poucos os filmes que são produzidos nessa película. E depois, na minha gestão também, foi fechada a Casa da Voz, que até hoje a gente não entendeu o que aconteceu ali. Eu tenho várias hipóteses mirabolantes que não ouso falar em público, mas o fato é que aquilo ali a gente ficou sem entender, porque o investimento tinha sido pesadíssimo e tinha acontecido fazia 3 anos. E, de repente, os caras resolvem ir embora. E foi a mesma coisa. Eu liguei para os caras, perguntei: o que a gente pode fazer e tal, a gente pode se associar a vocês, enfim. E também os caras não queriam nem conversa. Então, uma das iniciativas que a gente teve nos 450 anos, André, e que acabou de maneira muito indireta, a gente entende, mas pelo menos foi uma iniciativa, foi a criação da Biblioteca dos 450 anos, que nada mais foi do que um edital que nós fizemos para fomentar a publicação de livros sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, no entendimento de que quando a gente investia no mercado editorial, a gente acabava também movimentando o mercado da compra, né? E cabia a nós, prefeitura, por exemplo, durante uma comemoração de uma efeméride, como era o caso dos 450 anos, estimular a produção científica a respeito da história e da geografia, né, dos aspectos culturais da cidade, que foi o que nós fizemos.
eu sempre olho com muita preocupação, por exemplo, a livraria ali do Ferrari, como chama? Que fica na Folha Rua do Rosário. Seca. Folha Seca, Folha exatamente. Seca. Exatamente. Eu acho ela muito icônica, né? E ela, inclusive, tem um acervo muito grande sobre a história da cidade. E estou falando dela porque, de fato, a cidade precisa desses lugares como referências, né? Dentro do seu fazer cultural. Mas, realmente, ações... Eu lembro, por exemplo, algumas ações em relação ao comércio tradicional, tá, André? E aí eu vou ampliar um pouco, não só para as livrarias, mas se a gente olhar hoje a situação ali do comércio da Rua da Carioca, né, onde a gente já teve um Bar Luiz, um Vesúvio, lugares icônicos, na Guitarra de Prata, o As Armazém... as lojas de música fecharam quase todas, de instrumento Quase musical. todos. Exatamente. Então, assim, um pouco essa dinâmica da cidade, a gente trabalhar contra a gentrificação. O Eduardo Paes, eu lembro, por exemplo, que na ocasião ele tombou aqueles imóveis ali, né? Mas esse tombamento ele é muito questionável e, inclusive, perdeu depois, né? Do ponto de vista jurídico, porque ele tombou a atividade. Só que isso é muito tênue, é muito frágil do ponto de vista jurídico. A gente tem uma lei no Rio que determina que nenhum espaço que tenha sido teatro pode ser usado para outra finalidade. Só que nós sabemos também que existem muitas decisões judiciais contra essa lei. Então, mesmo as medidas que a gente toma mais pontuais, elas acabam sendo alvo de questionamento. Deixa eu fazer um adendo a essa pergunta também do Salviano, que vai na minha linha de raciocínio. Eu conheço um projeto financiado pelo BNDES, que é o Cinema Perto de Você. O meu amigo lá do Ponto Cine, o Adailton, foi um dos idealizadores desse projeto. É um projeto que pressupõe usar um fundo da cultura ligado ao BNDES para fomentar salas de exibição de filmes, né? E aí, nesse sentido, você acha que o legislativo da cidade do Rio de Janeiro poderia ser provocador de um projeto dessa natureza para financiar microlivrarias por todo o território da cidade do Rio de Janeiro, muito inspirado em Buenos Aires, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que é uma ideia muito interessante. Nós, inclusive, poderíamos pensar porque aí o que acontece? O que a gente pensava na época? A gente queria criar ações locais específicas para livre leitura. Ou seja, a gente estimular a criação de bibliotecas comunitárias. E aí, o que a gente entendia na época, como, digamos assim, dentro das nossas obrigações de criação de políticas públicas. E aí, André, eu acho que quando você também cria políticas públicas que estimulam a leitura, você também acaba aquecendo o mercado editorial, né? Acaba sendo uma consequência disso, né? Então, a gente tinha como meta colocar bibliotecas comunitárias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida. Também não conseguimos levar adiante. Até quando eu estava no Ministério, a gente tentou fazer um convênio com o Ministério da Cidade. Na época, era o deputado Bruno Araújo, que era o ministro, para que a gente levasse essa ideia adiante. Não conseguimos. Mas, em todo caso, o pensamento, eu realmente nunca cheguei a pensar, e é uma ideia que você traz em boa hora, Gledson, sobre livrarias, né? A gente sempre teve esse pensamento de criar pequenas bibliotecas espalhadas pela cidade, mas eu acho que também vale a gente pensar em livrarias e em mecanismos mais sofisticados para estimular, assim como a gente tinha um projeto para os cinemas de rua. Imaginem vocês, eu como tijucano, para mim é o fim dos tempos ter que ir a shopping e ao cinema, né? Mas, em todo caso, é a realidade que hoje se impõe. O pessoal mais novo não sabe, mas a Tijuca era a meca dos cinemas de rua. E a gente tinha um projeto na Rio Filme que resgatava vários cinemas, tanto do subúrbio, quanto da Zona Oeste, quanto da Tijuca. E eu acho que pensar alguma coisa também no sentido das bibliotecas, das livrarias, é bem interessante. Maravilha. O Igor pediu a palavra. Perdão. Aliás, outro dia eu li que a Prefácio ia fechar também. A Prefácio estava com fechamento previsto para final de abril, que seria agora. Aí eu não sei como é que ficou por conta
da pandemia, porque essas livrarias, geralmente, quando elas fecham, elas fazem um saldão, né? O Alfarab fez, e eu tinha lido também o lance da prefácio, foi antes da quarentena. Então, acho que logo depois do carnaval, eu li que ela realmente ia fechar, e a data era a última semana de abril. A Me Livraria parece Cultura, que a ali no... Saraiva também está entrando com pedido de falência, né? Sim. Isso eu soube também. A Livraria Cultura ali imaginem vocês aquela operação enorme que eles implantaram ali na Rua Senador Dantas, um teatro, inclusive, dentro dela, também fechou muito rápido, né? Com dinheiro público, né? É bom se falar, porque assim, aquele tipo de operação, o investidor consegue acessar o dinheiro público para construir. Em menos de 2 anos, aquilo veio abaixo e nem foi pago as parcelas, está tudo atrasado. E aí, no Foi do momento que BNDES. foi via BNDES o investimento daquela obra. Ou seja, dinheiro nosso. E aí eu fico imaginando pegar um dinheiro desse, colocar fundo perdido para abrir microlivrarias pelo território inteiro. Isso, para mim, é política pública, né? Enfim. Desculpa, Gledson e Marcelo, Igor, mil perdões, posso só falar uma coisa em relação a isso que está falando das micros bibliotecas? Que eu não sei, talvez, não sei, posso estar falando uma coisa que talvez o Marcelo já saiba, mas a gente tem aí os imóveis jacentes. Esses imóveis jacentes da UERJ é uma lista numerosa de imóveis que estão no relatório ali da UERJ e que são imóveis que, de alguma forma, fazem parte desse patrimônio da UERJ e que estão fechados, alguns invadidos. Eu pleiteei um imóvel desse, deixa eu tentar botar a câmera aqui. Eu pleiteei um imóvel desse na Rua dos Inválidos e fiz uma proposta toda formalizada, tudo tranquilo, e eu recebi uma negativa. E aí tudo bem, era o imóvel que me interessava, ali na Rua dos Inválidos. Eu moro aqui perto, moro em Santa Teresa, e quando eu vou ao Saara, eu vou a pé. Então eu desci pela Rua dos Inválidos, surpresa minha, o imóvel está mais invadido do que qualquer um outro imóvel adjacente da UERJ, que eles fazem uma burocracia imensa para alocar, mas eu acho que né, o nosso deputado federal, aí, estadual e federal, ou os próprios vereadores, podem, de alguma forma, dialogar com a UERJ e fazer com que esses imóveis se tornem essas pequenas bibliotecas ou espaços culturais de companhias e grupos que estão precisando reabilitar alguns espaços da cidade. Só para você ter uma ideia, tinha um imóvel desse adjacente na lista lá da UERJ que era de frente para a estação de Madureira. Só para complementar essa ideia de possíveis espaços que existe lugar para dialogar sobre isso. Desculpa, o Igor, perdão. Nada, que é isso. Vocês me escutam? Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Boa noite, Gledson. E a todos os outros colaboradores e articuladores da bancada do livro. Eu queria perguntar ao deputado sobre a questão do próximo pleito por executivo. Qual o panorama que você traça para o que há de acontecer com relação às coligações, às forças políticas que estão postas para disputar esse próximo pleito? Queria saber de você como é que você enxerga essa conjuntura política do Rio de Janeiro pós-pandemia, né, na disputa pelo executivo, e como que o partido, o deputado se posiciona. Igor, pergunta difícil. Mas vamos lá, vamos destrinchar esse peru aí. Olha, Igor, eu acho o seguinte, há um clamor para que a gente realmente consiga construir uma candidatura que possa dialogar com a sociedade como um todo, que possa apresentar um projeto progressista de cidade, que possa reapresentar ao Rio, a prefeitura, a máquina pública da prefeitura, a condições de eficiência que possam fazer chegar resultados aos cariocas, né? E nesse contexto, eu acho que há quase um consenso da necessidade que a gente tem de ultrapassar a gestão Crivella, né? De que a gente trabalhe para que o atual prefeito, em nenhuma hipótese, se reeleja. O meu partido, como você sabe, Igor, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque nós conseguimos fazer um debate muito consistente
não dogmático,